Vai entrevistá-lo é Paulo Moreira Leite e eu, Leonardo Atush. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Um momento delicado da vida brasileira, né? A gente vai falar sobre o impacto da prisão do ex-presidente Lula, não só no Brasil, mas também no mundo. E também vamos falar do quadro internacional, né? Enfim, queria começar até por essa questão internacional, porque ontem a gente estava discutindo até a possibilidade de um conflito entre potências. Como é que o senhor viu a manifestação ontem pelo Twitter do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Mas antes disso, eu só peço para as pessoas irem compartilhando a transmissão, né, no YouTube, no Facebook, porque a gente vai ter aqui muita sabedoria, muito conhecimento, né, com aquele que já foi chamado de o melhor chanceler do mundo. Mas então, passamos aqui para a questão... Alguém que devia estar fora de si. Não, acho Mas que olha não. aqui. Acho que não. Não, eu acho o seguinte, é claro que é preocupante, alguém já definiu, você mesmo estava citando há pouco, como uma crise mais grave, ou potencialmente, pelo menos, a crise mais grave desde a crise dos mísseis. Quer dizer, inclusive, eu acho que em termos de duelo verbal, eu há muitos anos que não vi nada parecido. Aliás, eu acho que eu nunca vi um duelo verbal nesse nível que está acontecendo. Precedido também, digamos, de ações diplomáticas que eu também não me lembro, nem durante o período da Guerra Fria, pelo menos no meu período já adulto, eu não me lembro disso. Talvez na época da crise de Berlim, lá atrás, nos anos 50, mas eu não me lembro, assim, de expulsarem 100 diplomatas, da Rússia retaliar fechando um consulado americano em São Petersburgo. Quer dizer, isso tudo já cria um clima muito grave. Então, qualquer faísca dentro dessa situação é sempre muito grave. A faísca agora teria sido os ataques químicos, mas curiosamente, né, nós estamos vendo aí, o próprio Pentágono agora acaba de colocar, diz que não tem provas que houve ataque químico. Ataque houve, alguma coisa houve. Mas nós vivemos num mundo tão complicado e tão difícil que você nunca sabe se quem fez é quem parece que fez ou se teve alguém que fez aquilo como provocação. Exatamente. Né? Essa é a coisa que a gente não sabe. Não estou também dizendo que seja isso, que eu também não tenho nenhum elemento para dizer. Mas seja como for, é preciso moderação, é preciso equilíbrio. Numa hora dessas, naturalmente, essas não são características especialmente notáveis no presidente dos Estados Unidos. E o que se manifesta de maneira por impulsos, né, no tweet e tal. E o conselheiro de segurança nacional dele, agora recém-nomeado, John Bolton, é um homem tremendamente belicista. Aliás, ele foi o responsável pela queda do nosso embaixador, que foi presidente, ou diretor-geral, não sei qual era o título da Organização de Armas Químicas, porque a Organização de Armas Químicas tinha feito inspeções dela e chegado à conclusão que não havia. Isso na Guerra do Iraque. Na Guerra do Iraque. Não havia, então ele tinha que ser retirado para mudar, entrar outro, e para poder pelo menos ficar caladinho e os Estados Unidos poderem alegar que estavam atacando o Iraque por causa das armas químicas, que depois também se provou que não existiu. Então o Bolton é esse homem, é um homem extremamente agressivo. Ontem eu estava vendo até um comentário da Madeleine Albright, que foi secretária de Estado nos Estados Unidos, dizendo que ele não, digamos assim, ela, uma linguagem muito diplomática, ele não se caracterizava por uma, digamos assim, uma colegialidade, quer dizer, por uma capacidade de discutir, de dialogar, muito impulso. Então, se você soma, em geral, quando você tem uma pessoa que é muito impulsiva, é bom que o vice seja moderado, ou vice-versa, né, para você equilibrar. Ali, esse agora é bate e esfola, né? Então eu acho que isso e essas situações, mesmo, Leonardo, mesmo que não haja intenção, elas saem do controle com muita facilidade, né? Isso eu tive contato próximo com o McNamara, porque fiz parte de uma comissão para a eliminação das armas nucleares, justamente, e ele me falava não só na crise de Cuba, que se teve a segundos de uma possível guerra mundial, mas outras situações até acidentais. Então, isso é preciso muito cuidado. Eu vou passar para o Paulo, mas antes só vou rememorar, o Donald Trump foi ao Twitter na manhã de ontem e colocou: prepare-se, Rússia, os nossos mísseis novos, quentinhos, que funcionam, estão chegando. No final da tarde, o Vladimir Putin respondeu dizendo que a Rússia não faz diplomacia pelo Twitter. E depois houve uma certa... mas antes disso houve um subsecretário lá, uma coisa que vale, não sei se da área internacional ou da defesa, que disse que ia derrubar. Isso, exatamente.
que disse que se fossem disparados mísseis contra a Síria, a Rússia derrubaria. Paulo? Como é que a gente pode entender? Muita gente, uma visão geral que eu tenho, que muita gente tem, é de um certo ceticismo, até porque o Donald Trump, ele adora disparar o Twitter, mas depois ele, em geral, felizmente, ele não cumpre aquilo que ele fala. Ainda bem, né? Ainda bem, claro, ainda bem, né? Mas ele já ameaçou usar a força contra a Venezuela. Não, quer dizer, é tudo isso. Então, como é que a gente pode... Você é um pouco mais cético agora, ou menos cético, quando ele cria esse ambiente? Você acha que ele está fazendo isso por razões internas? Você vê assim, possibilidades concretas dele não, eu acho que... Bom, de qualquer maneira é muito ruim, né? Porque cria uma de tensão e, como eu disse, às vezes as situações fogem do controle. A lei de, em certos casos, estimular outros atores, né? Sei lá, se o governo de Israel precisa de fazer alguma coisa ali na região, está liberado, né? Pode parece que está liberado. Como digamos na Venezuela, se você fala isso e de repente então as pessoas que querem derrubar lá o Maduro pela força se sentem liberadas também. Então eu acho que tem esse problema que é grave. Em geral, digamos, as palavras dele vão muito além das ações, né? E esperamos que nesse caso também seja isso. Mas que de qualquer maneira se criou um ambiente de muita tensão. Não, porque para que serve diplomata? Pode servir até para outras coisas piores também, não sei. Às vezes pode ser que seja um espião disfarçado de diplomata, mas em geral é para dialogar, para dialogar, para conversar. Quando você tira o diplomata, você está dizendo, olha, eu não estou querendo conversa. Quando você não tem conversa, quando os interesses se chocam, eles se chocam de outra forma. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento complicado. Ontem foi o ápice. E agora, sempre haverá um motivo, um pretexto, né? É muita coincidência que tudo isso ocorra, e aí surge o ataque de armas químicas. Eu não sei se houve, se não houve, não tem nenhum elemento para julgar, não tem nenhuma, digamos assim, não tem nenhuma força neutra que diga que sim. Aliás, curiosamente, a própria BBC, e os britânicos são muito críticos do Assad, ela tem sempre usado alegadamente armas químicas. Então, quer dizer, vamos olhar isso com cuidado para não repetir os mesmos erros. É possível que o Assad tenha usado. Agora, é possível também que isso tenha sido manejado por outras forças. Uma questão, fez uma comparação dizendo que, de certa maneira, a crise de hoje ela é mais grave do que a dos mísseis de 62, porque você tem um quadro político muito mais instável. Será que você pode... Foi isso que eu entendi. Não, eu não disse que ela é mais grave. É a mais grave desde a... Mas foi do ponto de vista... quem acha mais grave. Mas do ponto de vista político, a situação é mais instável, porque você tem um presidente americano instável, você tem uma situação mais instável. Você não tem um quadro definido, como havia o quadro da Guerra Fria, que tu não sabia mais ou menos o que estava fazendo, de que lado estava, e uma força dissuadia a outra. Agora você tem ameaças que nunca foram trocadas, verbalmente. Paulo, eu vivi isso, porque você não tinha talvez nascido. Eu tinha nascido, mas eu já tinha meus 20, 21 anos. Foi um momento de grande tensão. Foi um momento de grande tensão, mesmo para gente que estava longe, como nós no Brasil, de que poderia haver uma guerra mundial. Mais do que hoje? Eu acho que mais do que hoje. Eu acho que, digamos, hoje há realmente uma imprevisibilidade que talvez naquela época, digamos, o que já havia ocorrido era, digamos, mais tensionante, porque eram foguetes que os russos colocaram, que os soviéticos colocaram em Cuba. Né? Então estava ali... Mirando os Estados Unidos. Mirando os Estados Unidos, obviamente muito próximos dos Estados Unidos. Agora é uma coisa no Oriente Médio, quer dizer, em geral as coisas no Oriente Médio, por mais graves que sejam, elas ficam lá no Oriente Médio, há uma guerra por procuração, sei lá. Então, quer dizer, a situação em si não me parece que tenha estruturalmente a mesma gravidade. Entendi. Agora, por outro lado, sim, é verdade o que você está dizendo. Naquela época havia um governo que discutia, era na época do Kennedy, que o secretário de Estado, sim, do lado da Rússia, sempre teve aquele aparato de partido, né, enfim, então isso acaba introduzindo um mínimo de racionalidade na discussão. Hoje a gente teme que essa irracionalidade desapareça. Mas, enfim, eu não sei, aí você tem que ser otimista sobre o gênero humano, eu não posso imaginar, né? Eu acho o seguinte, há quem se interesse, né? Talvez dos dois lados, não posso aqui falar de um lado mais do que o outro, a gente conhece mais aqui o lado ocidental, porque está mais próximo, porque interfere mais na gente também, mas, enfim, cuja existência depende do inimigo. Imagino que na época da KGB também fosse assim com os Estados Unidos. Agora, os serviços secretos e outras forças no Ocidente depende do inimigo.
E o inimigo mais óbvio é a Rússia, porque militarmente ele é o mais poderoso. A China hoje é uma potência econômica muito mais importante, mas a China também é muito cuidadosa nessa parte militar. Teve lá aquelas coisas nos mares do sul, no mar do sul da China, mas ela é muito mais... É muito localizada. Mais localizada. Né? Ela não tem uma projeção de poder como a Rússia continua tendo no Oriente Médio, né? Então, em outras partes também, mas no Oriente Médio principalmente. Então eu acho que de qualquer forma, eu acho que estruturalmente é menos perigoso. Agora, essa imprevisibilidade, sobretudo daqui do lado norte-americano. Bom, eu vou trazer aqui uma informação nova, que é uma declaração do primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, que falou, declarações recentes dos Estados Unidos são estúpidas e belicistas, né, sobre o prepare-se Rússia. Mas eu vou te trazer uma outra questão, embaixador, que é a seguinte. O Donald Trump estaria vindo à Cúpula das Américas na cidade de Lima, no Peru, e desmarcou. Quando desmarca-se assim a presença numa cúpula, uma coisa importante, a gente até imagina, vai começar um conflito ali no dia de ontem, né? E acabou não tendo conflito. Qual é a sua visão sobre o papel dos Estados Unidos no que está acontecendo na América Latina, especificamente? Eu acho, assim, que o Trump foi um pouco encurralado nessa questão das relações com a Rússia. Ele falou várias vezes que queria ter uma relação boa com a Rússia, até recentemente voltou a falar. Mas muitas das acusações contra ele provêm do establishment de segurança nos Estados Unidos, né? Tanto que ele falou mal também do FBI, falou mal da CIA, falou mal de todos. De vez em quando ele procura mudar um pouquinho. Então eu acho que ele se sente encurralado em relação a essa questão da Rússia e tem que, pelo menos verbalmente, reagir de maneira forte. E de fato, digamos, cancelar normalmente, se o Trump fosse um presidente normal, você diria que cancelar isso seria uma coisa totalmente impensável. Claro. A Cúpula das Américas, quem inventou foram os Estados Unidos. É a maneira deles continuarem a exercer uma influência aqui na região. É verdade, é lógico, né? Isso vem da época do Clinton, inclusive, né? E então, antes já houve outras tentativas, mas mais especificamente a primeira foi em Miami, foi quando foi lançada a ideia da ALCA, babá. Então, os Estados Unidos o presidente dos Estados Unidos não viu uma reunião, é uma coisa que parece ser um tiro no pé em relação à região. Precisa ter uma razão muito grave. Agora, ele também está sendo assediado lá, o advogado dele teve o seu apartamento invadido lá revistado, sei lá, pelo FBI. Então não sei se na cabeça dele o que é mais importante, se é a Síria ou o advogado dele. Mas de qualquer maneira ele se sente encurralado em relação a essa questão e tem que fazer essa afirmação. Eu acho, falando aqui intuitivamente, mas eu errei muito nas minhas intuições, então, que ele não vai à guerra. E eu acho que essa declaração do Pentágono hoje, de dizer que não há provas ainda de que foi uma arma química, essa é a razão de ser da escalada agora, já é uma coisa muito forte, né? O Pentágono desmentir. Não é propriamente desmentir, mas é que aquilo ali não é e tal. Mas o fato do Pentágono dizer isso já é uma desescalada, porque fica mais difícil. É como na guerra do Iraque, alguém do Pentágono fala, não, eles não têm armas químicas. Não há acaba, que você tem que provar de novo. Então eu quero crer que não se vai atravessar como eles gostam de dizer, uma linha vermelha, o red line. Agora, e a relação Estados Unidos-América Latina? Porque o Trump viria para transmitir um recado que era mais ou menos o seguinte: afastem-se da China, afastem-se da Rússia, nós somos o parceiro prioritário e a potência a qual vocês devem, de certa maneira, uma submissão. Eu imagino que seria algo nessa linha, com outras palavras. Talvez fosse isso, mas o que eu acho, uma das coisas que caracteriza, acho que a política externa do Trump é uma total concentração nos temas imediatos e, sobretudo, aqueles que têm repercussão interna. Eu acho que, digamos assim, até já comentei isso, é uma total ausência de soft power, né? O conceito que o Joseph Nye inventou lá, é total ausência de soft power. Então, deixa até a gente até lamenta que o Brasil esteja nessa pobreza que está em termos de regime, de política externa, porque era um momento para um país como o Brasil exercer a sua influência. Eu não digo nem liderança, porque liderança dá a impressão que você quer dominar, não é dominar, mas você ter ações como houve, né, em governos anteriores, sobretudo no governo Lula, mas até em outros governos também, esforços pela integração sul-americana, integração latino-americana, já que o presidente dos Estados Unidos nem sequer se digna a haver uma reunião da Cúpula das Américas.
Agora, de fato, era um sinal de que tem alguma coisa muito grave. Agora, mesmo vendo o noticiário norte-americano, né, britânico, assim, um pouco ontem, você fica na dúvida se o que está na cabeça dele é mais a Síria ou se era mais a questão dos advogados. Não sei. Tem muita gente nos pedindo para entrar no assunto Lula, a gente vai entrar, só que a gente, evidentemente, optou por começar por essa questão internacional do mundo, porque existe uma tensão muito grande, enquanto mais pessoas vão entrando. A gente já tem muita gente aqui nos acompanhando, tanto no YouTube, que a gente prioriza nos comentários, quanto no Facebook, então é só essa explicação. Vamos passar para o tema Lula, então. Posso só fazer uma pergunta? Pode. Eu queria perguntar um pouco o seguinte, porque essa cúpula das Américas, a questão dela é a Venezuela. Caiu o presidente, quando caiu o PPK, o presidente do Peru foi afastado, até o Maduro soltou um vídeo falando assim, quem é que não vai mesmo, quem não vai estar mesmo nessa conferência, achando que ele poderia ser convidado. Não foi. Agora vem o Trump e não vai. Isso é uma maneira também de... Os Estados Unidos têm uma política agressiva em relação à Venezuela. O antigo secretário da Defesa já chegou a falar de... Secretário de Estado, organizar a invasão, enfim, tudo... O secretário de Estado falou na possibilidade de golpe. O Trump falou no uso da força, não excluiu o uso da força. E o secretário de Estado também falou que os militares na América Latina sempre aparecem para resolver problemas. Bem, a visão é que os Estados Unidos continuam com essa mesma política em relação à Venezuela, ao continente. Como é que você vê isso? Porque essa vai ser uma reunião que isso aí vai ser um assunto. Eu acho que eles têm uma visão, e eu acho que no Trump isso é expresso com muita crueza, vamos dizer. Não é que eu acho que tenha sido muito diferente em outros momentos. Eu tenho várias críticas à época do governo Obama, mas devo admitir que com relação à América Latina, não é que ele tenha tido uma política extraordinária, mas ele foi cuidadoso. Né? Ele reatou relações com Cuba, ele teve que aceitar o fato que Cuba ia ser convidada para a Cúpula das Américas, né, no Panamá, se eu não me engano. Então, eu já não era ministro, mas... então, o Obama, nesse ponto, foi mais cuidadoso. Eu acho que o Trump é muito cru e muito... O que abriria, como eu disse, espaço até para ações diplomáticas importantes de países latino-americanos, inclusive, sobretudo, eu diria, o Brasil. Mas eu acho que a posição deles com relação à Venezuela não mudou, e eu acho que eles continuam estimulando de alguma forma porque quando o presidente dos Estados Unidos diz que não exclui a força, óbvio que admite a força. Lógico que ele admite a força, e isso é um estímulo para que a oposição passe a pensar em golpe. E se o secretário de Estado, já não é mais secretário de Estado, mas seguramente o atual, nem sei o nome, para falar a verdade. Era da CIA. Pessoa totalmente pouco conhecida. O secretário de Estado Tillerson, quando ele veio, disse que um golpe era admissível, e isso fortalece essas tendências que digamos, não querem o diálogo. Claro que, no caso da Venezuela, é um caso complicado, requereria uma ação, como houve durante o governo do presidente Lula, de tentar mediar, mas isso países como o Brasil poderiam fazer isso em outras circunstâncias. Eu queria entrar na questão do presidente Lula, que é o tema mais importante e que vai despertar mais interesse também do público. E nosso também, naturalmente, né? Que é a batalha interna, muito mais importante para a gente do que a Terceira Guerra Mundial neste momento. Mas a questão que eu queria colocar inicialmente o senhor esteve lá com o Lula nesses dias decisivos, né? Como é que o senhor sentiu o ex-presidente antes desse momento trágico, e por que você tomou essa decisão de se apresentar? Foi correto? Foi acertado? Qual que é a sua leitura sobre o que aconteceu? Ou se havia alguma outra alternativa? Eu acho que seria muito difícil. Havia muita gente, isso colocaria em risco a integridade física de muitas pessoas que estavam lá, mesmo que as pessoas estivessem dizendo não se entrega, mas mulheres grávidas, crianças, né? Isso tudo teria que ter sido planejado de uma forma diferente. Por outro lado, também, creio que ele não queria dar um pretexto à justiça para que aí fosse decretada uma prisão preventiva. Isso, imagino eu não tive uma conversa em profundidade com ele sobre isso, em relação à qual não caberia mesmo habeas corpus nem nada. E eu acho que, digamos assim, nessas coisas você tem que também medir suas forças. A gente tem
força para enfrentar dessa maneira, nacionalmente, não ali naquela hora, quer dizer, você podia proclamar uma República de São Bernardo, mas quantos dias duraria a República de São Bernardo? A repressão. No Rio de Janeiro você já tem intervenção federal. Você tem, eu acho que ele tomou a decisão correta, ele marcou o ponto de não ir a Curitiba, de não se entregar da maneira que o Moro queria, né? E também não contribuiu para que houvesse, digamos, uma situação que seria muito grave em termos de integridade física das pessoas mesmo e com consequências até para o processo jurídico que está existindo. Agora eu queria fazer um comentário, já que você me perguntou e eu estive lá. A coisa que mais impressiona no Lula é, digamos assim, a humanidade dele. Quer dizer, isso é uma coisa... O Lula estava ali, você estava na iminência e na certeza, não só iminência provável, mas na certeza de ser preso, né? E ele falava ali das outras pessoas, vem cá, chamava a secretária dele, Cláudio, você já viu aí se o Celso e o Mercadante já almoçaram? Ele, sabe, uma preocupação, uma hora lá eu estava andando lá, depois de conversar, né? Mas eu saí andando no corredor e perguntou, Celso, por que você está sozinho aí? Quer dizer, é uma preocupação comum. E como ele fez isso comigo, fez com muitas outras pessoas, inclusive com os empregados lá do sindicato, com os colegas do sindicato, com empregados, enfim. Então é uma humanidade que realmente impressiona. E ainda consolava as outras pessoas que estavam muito preocupadas com a iminência da prisão. A gente sentia ele mais tranquilo do que muita gente que estava ali por perto. Sem dúvida. Aliás, ele era talvez a pessoa mais tranquila ali. E vocês tiveram a oportunidade de conversar separadamente ali, sem ter muita gente por perto? Não, assim, falar de futuro? Não falando de futuro. Comentamos ali a situação. Eu estava até com uma hora que eu estava comendo carta, nós fomos lá, conversamos um pouquinho, mas não... Repercussão internacional. Como é que esse fato repercute no mundo, na sua visão? Olha, eu vou dizer o seguinte, o que eu sei, primeiro, essa petição aí que vocês até noticiaram hoje a adesão do Mohamed Al-Baradei, petição lançada pelo Pérez Esquivel, questão de dias, está com mais de 200 mil assinaturas, isso é uma coisa muito importante. Você tem 2 prêmios Nobéis, né? O próprio Pérez Esquivel e agora o Mohamed Al-Baradei, que era presidente, ele recebeu em nome da agência, ele era o presidente da agência atômica, não sei se presidente, diretor-geral, enfim, mas enfim. E muitos outros, eu mesmo recebi até antes telefonemas do presidente do áudio da Argentina, que eu sei que isso falou com ele depois, houve manifestações do Evo Morales, presidente Lagos. O presidente Lagos do Chile é uma pessoa que, se você fosse olhar o espectro ideológico, assim, abstratamente, você teria dito que estaria mais próximo do Fernando Henrique do que do Lula. Não do Fernando Henrique, como ele se revelou depois, mas, digamos, na época e tal, né? Então, e pessoas muito preocupadas, porque as pessoas, no caso desses latino-americanos, eles sentem que o que está ocorrendo no Brasil... É interessante que eu estou aqui sem querer repetindo as palavras de um chefe militar há pouco tempo que disse que o que está acontecendo no Rio pode ser um laboratório para outros lugares. O que está acontecendo no Brasil não é só um laboratório, vai influenciar toda a América Latina. Então, se você tem uma direitização, ou uma militarização, ou, digamos assim, você vê... Fechamento, né? Um espectro de violência ocorrendo, porque houve o caso da Marielle também há pouco, não é uma coisa desprezível, né? Então, você vê, assim, o crescimento do apelo à violência pela extrema-direita no Brasil, contrastando, aliás, com uma atitude muito pacífica da esquerda em geral. Não há ninguém nem sequer fazendo apelo, que eu saiba, não ouvi. Houve lá na hora o emocional, não se entrega, mas ninguém fez apelo a armas, nem nada disso, nada. Né? Todo mundo está trabalhando numa linha totalmente pacífica, eleitoral. Né? Então, mas essa tendência para a violência da direita, da extrema-direita, que acaba sendo não só que não pode suportar o outro, seja o outro progressista, de esquerda, ou seja o outro porque é outra raça, enfim, outro gênero, sei lá o quê. Então eu acho que isso é uma coisa que deixa o mundo muito preocupado, especialmente o caso do Lula, porque ninguém, além disso, mesmo as pessoas que são conservadoras não entendem. Vem cá, como é que vocês prenderam o seu maior símbolo? Né? Fora do Brasil. Fora do Brasil. Pô, gente, não sou eu que estou dizendo, eu tenho repetido isso, mas é verdade que o ministro Gilmar Mendes não pode ser acusado de lulista, nem petista, nem bolivariano, nem nada, e ele disse numa entrevista em Portugal, eu li aqui na imprensa brasileira, inclusive, provavelmente li aqui também, mas li em outros lugares, que a prisão do Lula é uma mancha na imagem do Brasil, porque ele sabe disso, que é uma pessoa que tem
o presidente liderou, por exemplo, junto com o Chirac, que é um homem conservador. Eu acompanhei quando foi lançada a campanha da fome e da pobreza, que aliás é o que está também em parte inspirando o prêmio Nobel. Quer dizer, ele era um homem, todos, Bush veio aqui, veio 2 vezes, sendo que uma das vezes até o Bush botou uma coisa que eu jamais, uma pessoa da minha geração jamais poderia imaginar que ia ocorrer, botou o capacete da Petrobras na cabeça quando ele foi visitar ali uma usina de etanol. Quer dizer, enfim, era um homem respeitadíssimo. Você vê a primeira reunião do G20, desse G20 de líderes, né? A primeira reunião, o Bush está no centro, de um lado está o Rugental, do outro está o Lula. Essas coisas não ocorrem casualmente, são sinais que são dados. Quais são os países mais influentes? A China, porque é enorme, imensa e poderosíssima, e o Brasil, porque é talvez das democracias que se supunha que fosse mais vibrantes e ao mesmo tempo país em desenvolvimento, buscando justiça social, que era algo admirado no mundo inteiro. Então não dá para entender. Não dá para entender. Aí quando você vai dizer, não, mas é que teve a história de um pedalinho, ou então nesse caso, não, é um apartamento que ele não comprou, não usou, mas pensou que talvez... Gente, isso não existe. Isso não existe. Sinceramente, isso é uma coisa que não há quem consiga entender. Eu não queria ser embaixador do Brasil nesse momento, porque deve ser muito difícil explicar isso. O senhor acompanhou Lula no momento em que o prestígio dele estava no auge. Segundo mandato, aquela tentativa de fazer um acordo com o Irã, em momentos muito marcantes aí. É significativo, aliás, que é o Baradei que acompanhou. Exatamente, o Baradei disse uma frase na ocasião muito importante. Ele disse que se não aceitassem a proposta que foi feita em função do nosso acordo lá em Teherã, era sinal de que o outro lado não aceitava sim como resposta, porque era aquilo que eles tinham desejado, depois tiraram o tapete. Mas enfim. Não, é até importante. Portanto, esse apoio dele ao Prêmio Nobel não é um apoio gratuito. Não, ele conhece, sabe de quem está falando? Não, ele antes já tinha mandado um tweet falando que, independentemente do que possa acontecer, ele sabe que era um homem que tirou 20, 30 milhões de pessoas da pobreza. Como é que é assim? Na sua experiência diplomática, você tem uma longa experiência, o senhor já viu algo semelhante com o político brasileiro, imagino que não, ou com algum político de outro país? O senhor viu alguma coisa comparável, esse respeito, vamos falar assim, essa expressão que o Lula adquiriu? Não, assim? eu sinceramente, eu não... Bom, Mandela é uma pessoa assim, mas o Mandela foi ao contrário, ele passou a vida preso, em dificuldade, e terminou no auge, com objeto de respeito internacional. Não, nada assim parecido, não. E também porque as táticas mudaram, né? Antigamente, quando as pessoas, por exemplo, como o Allende, não chegou a ter a repercussão do Lula, mas, digamos, era um líder, mataram com tiro. Agora eles tentam matar de outra forma. Mataram com tiro porque ele resistiu, né? Mataram com tiro. Ele resistiu. Você está dando resposta à sua pergunta. Essa noção de que é um processo marcado, dirigido, é meio uma noção corrente, é uma visão aceita de que realmente o Lula está sendo vítima da perseguição judicial? Acho que sim, com muita clareza. Eu vejo assim, muitas pessoas que falam sobre o assunto com mais detalhe, por exemplo, o ex-primeiro-ministro de Portugal, pessoas que, como por exemplo, eu não acompanho, mencionei o Lagos, mas por exemplo, o ex-primeiro-ministro da Espanha assinou um outro manifesto, que é eleição sem Lula é fraude. As pessoas não assinam isso levianamente. Não, o Lula é simpático. Não, ninguém faz isso, todo mundo analisa e tal. Então eu acho que ninguém consegue. Acaba de chegar aqui uma notícia, a gente está publicando na nossa manchete, prefeita de Barcelona, que é a Ada Colau, né, se dizendo muitíssimo preocupada com a escalada autoritária no Brasil, né? A gente já teve a prefeita de Barcelona agora, a gente teve ex-primeiro-ministro de Portugal, Melanchon, ex-presidente do Chile, Pablo Iglesias, ex-presidente do Chile, Argentina. Muita gente de peso. Aí eu te pergunto, bom, tem um comentário aqui da Lena no nosso YouTube dizendo: o golpe vem dos Estados Unidos e tem como finalidade atingir os governos de esquerda na América Latina. Bom, antes disso, Mark Weisbrot, que é de um think tank lá de Washington, deu uma entrevista para o blog Nocaute do Fernando Moraes e falou, olha, a participação dos Estados Unidos em 64 demorou 40 anos para aparecer. E ele falou, tenho certeza que a participação dos Estados Unidos nas investigações contra o Lula aparecerão mais rápido do que as pessoas imaginam. O senhor, quer dizer, com essa experiência, imagina que tenha um dedo dos Estados Unidos nessa caçada ao Lula? Olha, eu não sei se foi tudo planejado em detalhe lá,
né? Porque também aqui há muita gente que não gostava do Lula, como também não gostava do Jango. Claro. Né? Isso tudo se combina, evidentemente. Mas também não sei se foi o governo americano no mais alto nível, porque os Estados Unidos é um país complexo, né? Não sou eu que estou falando, quer dizer, as pessoas que escreveram a respeito do governo oculto nos Estados Unidos, né? Quer dizer, o governo que realmente é todo esse essas entidades ligadas à área de segurança, eu acho que eles não acharam graça no Brasil explorar suas riquezas naturais, ter um governo popular, se aproximar da África, dos países árabes, ajudar na criação dos BRICS, criar um Conselho de Defesa sul-americano. Você olha isso tudo, né? E eu acho que eles, obviamente, como eles tinham já aliados aqui, com certeza, porque, digamos, a classe dominante no Brasil nunca gostou do Lula, tolerou enquanto estava uma situação de... Mesmo assim, tentou derrubá-lo no mensalão e tal. Mas aguentou, etc. E, obviamente, quando o Lula saiu com aquele crescimento econômico excelente, não podia fazer nada. Mas bastou a situação ficar mais difícil, que eles voltaram, digamos, a essa visão golpista. E, então, é uma coisa junta, conjugada. E eu, pessoalmente, acho muito razoável supor que haja, sim, dedo de Washington. Agora, se o dedo de Washington foi o determinante, eu não sei. Eu acho que nessa parte judicial eu fico muito impressionado, tendo visto, assim, alguns vídeos e algumas declarações. Tem até daquele Blanco, né? Aquele Blanco falando... Procurador-geral. Vice-procurador-geral falando de uma cooperação, dizendo que era cooperação informal para não ter que enfrentar a burocracia. Gente, as pessoas sempre detestavam. Por que todos os embaixadores americanos e de outros países, mas sobretudo norte-americanos, sempre queriam dar a volta no Itamaraty? Porque a burocracia está ali para examinar o interesse nacional e a soberania. Agora, aqui, o que acontece? Quando você faz a cooperação informal, você perde totalmente o controle do que está acontecendo. E o que aconteceu no Brasil é uma coisa única, não só contra o Lula, principalmente contra o Lula, porque ele é o maior símbolo, ele é a pessoa que poderia ganhar a eleição de novo. Então, né, que poderá, espero eu, ainda que ainda haja essa possibilidade. Mas na destruição de tudo que o Brasil tinha de independente, entendeu? Quer dizer, não é uma ou outra ação, não vamos justificar tudo que fez tal ou qual companhia, não é isso, empresa, mas você não trabalha para destruir. O Brasil tinha uma das áreas de engenharia mais avançadas no mundo, presente no mundo inteiro. Do metrô de Miami nunca apareceu, aliás, ainda se lá teve propina. É curioso, né? Acho que o único lugar que não teve foi desde o metrô de Miami, aeroporto de Miami, até, enfim, qualquer lugares remotos da África, empresas grandes, empresas pequenas, etc. Então, isso é uma coisa. Ao mesmo tempo, você tem agora o ataque à Embraer. Você tem a redução dos gastos que cria dificuldades para o submarino nuclear. Eu acho que alguém lá nos Estados Unidos disse assim, houve duas capas da revista Economist muito significativas. Uma que mostra o Cristo assim, decolando. Mas teve outra mais significativa, que mostra a América do Sul, mas de cabeça para baixo, digamos, de acordo com a convenção tradicional, e dizendo assim, não é mais quintal de ninguém. Nobody's backyard. Eu acho que isso aí deve ter vindo ali, aquelas reuniões que eles fazem, semanais, ou sei lá, devem ter olhado, olha, vamos botar esses caras no lugar deles. Eu acho. Uma coisa, agora, não foi só isso, né? Porque aqui também há interesses internos. Você como diplomata, com seus contatos, você chegou a ver algum momento... Agora, jamais podia imaginar, honestamente, que ia ver o Lula preso. Porque isso tem também um componente de ódio, que eu não sei nem se isso eles querem. Eles preferiam uma coisa, acho que mais suave. Quer dizer, por que o Tillerson não passou no Brasil? Eles queriam tirar, mas eles preferiam que fosse uma coisa mais suave. Eu acho que esse ódio que existe aqui vai, ao contrário do que pensa a classe dominante no Brasil, vai afastar até os Estados Unidos. Vai ficar... vai pegar mal. Vai pegando mal. Por que o cara não veio aqui? Lógico, que pega mal aparecendo lá de golpistas. Para você não vir ao Brasil, requer um grande esforço. Você tem que voar 5 horas em cima do Brasil, então dá uma volta de 6, 7 horas. Exatamente. Mas o Brasil é muito grande, você não pode esquecer o Brasil. É mais difícil do ponto de vista do voo. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Como diplomata, no seu contatos todos, você teve algum momento que você falou, tô achando que esses gringos aí estão de má intenção? Teve alguma hora algum episódio que você fala, tudo que eu conheço, eles estão reagindo de uma maneira estranha?
Teve algum momento ali que você... Não, em matéria de golpe... Não, mas em relação ao Brasil... Animosidade em relação ao Brasil... Não, acho que alguma coisa... momento assim... de maior animosidade em relação ao Brasil, por isso mesmo que eu estou dizendo como é significativa a adesão do El Baradei, não é por essa razão, mas quer dizer, se ele tivesse criado alguma antipatia, não assinaria. E foi o momento em que o Brasil levou adiante o acordo com o Irã e juntamente com a Turquia, que era algo que eles nos haviam pedido, mas eu tenho, digamos aí, a minha análise, se quiser, quem quiser ler meu livro, mas eu acho que havia uma separação, segunda edição, aliás, agora, havia uma diferença entre a posição do Obama e a posição da Hillary Clinton. E a posição da Hillary Clinton, curiosamente, prevaleceu. Talvez porque o Obama, naquele momento, estava lá tendo que guardar as suas moedas lá de troca em função do Obamacare, da coisa de saúde, etc. E aí eu vi que eles tiraram o tapete. Mas mesmo assim, nos encontravam no assunto, por exemplo, que eu participei de uma reunião lá sobre Haiti e tal, vinha um bajular de novo, então, não parecia uma coisa, mas nunca senti, nunca imaginei, porque a gente olhava para o Brasil e achava que era uma democracia madura. Quando o Fernando Henrique passou a faixa para o Lula, eu achei, olha, o Brasil agora está realmente uma democracia madura. Quando o Lula passa para Dilma, primeira vez. Também, mas é continuidade, normal. Mas quando o Lula vem pela primeira vez, era mais surpreendente, né, que isso tivesse ocorrido, para quem olhasse, para quem alguém da minha geração olhasse para frente e achasse que aquilo poderia acontecer. Claro, um representante do povo no poder. Mas, enfim, dito isso, o que o senhor acha que vai acontecer? Porque as pessoas estão muito aflitas com o futuro do presidente Lula, né? Eu acho que temos que ficar todos preocupados, inclusive com a integridade física do presidente Lula. E acho que isso é o que acontecer com ele, é responsabilidade das autoridades que o estão custodiando. Exatamente, é nisso que eu ia lhe perguntar, porque tem uma discussão, o Sindicato dos Delegados Federais do Paraná pediu a transferência dele para uma sala de Estado-Maior do Exército. O senhor já foi ministro da Defesa também. Tem deputados parlamentares, é o caso do Vadir Damus, que acha que será melhor o Lula estar custodiado pelo Exército do que propriamente pela Polícia Federal do Paraná, onde já se sabe até que ele está cercado até por... Alguns são eleitores do PSDB, outros são eleitores do Bolsonaro. Provocadores, como fizeram provocação com a Manuela, né? Provocadores, gente lá ligada ao Bolsonaro. Na sua opinião, o ideal é evidente que ele estivesse em liberdade, né? Naturalmente. Mas enquanto não está em liberdade, ele deve sair para essa sala do Exército? Seria melhor? Olha, minha tendência como ex-ministro da Defesa e também pelo que eu conheço, assim, da atitude do Exército, seria dizer sim. Embora algumas atitudes recentes me tenham preocupado, porque já a gente ouvia muito militar da reserva falando isso, falando aquilo, saudosismo do tempo que eles mandavam, etc. Mas houve ecos, justamente, inclusive do comandante do Exército, mas eu acho que não chegariam nunca a fazer algo que ferisse a ética da maneira como pode ser que outras corporações façam. Eu não sei, também não quero julgar as corporações, isso é muito difícil. Mas eu acho que o Exército, digamos, uma instituição mais antiga, mais sólida, não sei. É um dilema. Agora, e essa... Mas talvez em termos de segurança, sim. Agora, o senhor acha que ele corre riscos à integridade física, à vida dele? Não, eu não sei. Eu me lembro do... Gente, o ódio que eu vejo, que a gente vê na rua, às vezes, né? Claro. Nós acabamos de ver, aliás. Exatamente, então, exatamente. É um ódio, assim, eu não sinto esse mesmo ódio pelos meus adversários, não sinto. Honestamente, eu posso não gostar, né? Mas não sinto esse ódio. Mas eles sentem. Por nós e, sobretudo, pelo Lula, né, que é o símbolo dessa coisa progressista. Então, não sei, pode ser que mesmo que não haja, não estou dizendo que a Polícia Federal como instituição vai fazer alguma coisa errada com ele, mas pode ter alguém infiltrado, pode ter alguém, sabe, não sei. E aí é preciso que haja uma segurança realmente muito grande, talvez no Exército seja maior. A equipe da Polícia Federal continua chefiada por delegados, aqueles mesmos que em 2014 trocavam mensagens de ódio contra o Lula e contra a Dilma, entre si, até que saiu uma matéria mostrando o que eles falavam. Eles estão lá,
eles estão em volta do presidente, estão próximos do presidente, né? Então é uma coisa meio... mas acho que vai ficar muito clara a responsabilidade. Agora, eu me preocupo, né? Você sabe que, enfim, é quase que provado, não sei se, que o Yasser Arafat foi envenenado dentro da mucata, que era vigiada pelos mais fiéis militantes da Organização da Libertação da Palestina, do OLP. Então, gente, é possível, né? Então é preciso tomar todo cuidado, realmente. Eu espero. O problema é o seguinte, não é só que eles vão fazer alguma coisa, é eles vigiarem para que isso não ocorra. Aí talvez o Exército seja mais garantido. Até o Noslen Salem falando o seguinte: Celso Amorim, nunca ouviu falar em radiação ionizante? Não é absurdo pensar que Yasser Arafat e Hugo Chávez sofreram radiação e morreram de câncer? No caso do Arafat foi envenenamento, já está aprovado. Agora, sobre essa questão do futuro do Lula, né? Ia haver um julgamento da questão da presunção de inocência nessa semana, foi adiada para outra semana, isso vai se arrastando, né? E aí, houve um fato novo também. Algumas pessoas até diziam, não, mas olha, um fator que vai tirar o Lula da cadeia vai ser a pressão do próprio sistema político. Por quê? Porque todos estão na fila e tal. Bom, o Alckmin que iria para a Lava Jato já não vai mais, então a gente descobriu que pau que bate em Chico não bate em Francisco. Está ficando explícito que tudo isso era contra um campo da política? Bom, para mim sempre teve muito claro, né? Claro que podia haver, digamos, um dano colateral. E agora eles estão tentando minimizar o dano colateral, quer dizer, mitigar. Tem o dano colateral, afeta a reputação e tal, mas não é com as mesmas consequências. O objetivo, durante tudo, a gente cansou de ouvir que as delações premiadas só interessavam aquelas que apontavam diretamente pelo menos a grande maioria, né? Apontavam diretamente alguma coisa que pudesse incriminar o presidente. Bom, aí a gente vai passar pela questão. O senhor acha que o PT acertou ao reafirmar a candidatura Lula, presidente? Sim, acho que sim. Eu acho que Lula ainda é o maior símbolo e ele é a pessoa... Veja, você luta contra forças muito poderosas para você mudar o Brasil, né? Para você poder levar comida ao pobre, para você ter uma atitude de política externa mais independente, levar negros às universidades. Isso é olha, eu dei aula na UNB durante algum tempo, nunca fui professor titular nem nada disso, porque eu era diplomata, era professor por tempo parcial, mas dei aula na UNB durante muito tempo, durante toda a minha vida quase, dei palestras. A cor da universidade brasileira mudou. A cor mudou. E quantas vezes você lê, não, mas os cotistas estão entrando no meu lugar, ou então a bolsa do ProUni, não sei o quê. Então eu acho que isso tudo, né, e a educação é uma mudança estrutural. A pessoa diz, a bolsa família, não, a educação é uma mudança estrutural no país. E eu acho que há muita resistência realmente a isso. E eu acho que o Lula, pela relação direta que ele tem com o povo, que primeiro se identifica com ele, porque ele vem, o Lula é um retirante nordestino, operário metalúrgico, né? Então é uma pessoa que tem uma proveniência do povo, e que ao mesmo tempo o povo tem um reconhecimento, porque não é uma coisa abstrata. As pessoas melhoraram de vida durante o governo dele e no governo da Dilma também, mas identificam mais com ele, porque foi ele que começou e ele que fez. Então eu acho que ele é a pessoa que obviamente tem capacidade de, apesar de todas as dificuldades e oposições da grande mídia, do judiciário, do que for, de enfrentar. Ele tem. Então era ele que tem que ser eliminado. Você acha que ele ainda tem chance de disputar a presidência? Como é que você vê isso? Bem, gente, a gente não pode desistir, né? Eu acho que o Lula é a melhor esperança que a gente tem de ter um governo progressista. Eu não vejo outra. Eu acho que outra, se for realmente forte caminhar no sentido progressista, vai ser eliminada de alguma forma. Se não caminhar, será cooptada. Espero que não ocorra essa segunda hipótese, que seria lamentável pelas pessoas que existem por aí. Mas eu acho que quem tem chance real é o Lula. E eu acho que a gente tem que levar isso até onde puder, vamos ver. Eu acho que ainda temos o tempo pela frente, então eu acho que tem que ter sim. Até porque se você já desiste, você já começa a enfraquecer, sabe? Você vai recuando cada vez mais. As suas pautas vão ficando totalmente defensivas. E isso obriga o golpe a se explicitar cada vez mais também, né? O golpe vai ter que se tornar um golpe mais escancarado. Que é isso. O que mostra que é um golpe. Por isso que a gente fez aquela coisa, eleição sem Lula é fraude. É fraude, quer dizer, não no sentido de que a eleição foi fraudada lá na urna, mas, quer dizer, é
se você olhar no dicionário, o sentido da palavra fraude é esse, quer dizer, é um engodo, é uma maneira de enganar o povo, de privar o povo das suas possibilidades. Só dar uma saudação direitos, aqui, de uma pessoa que trabalha numa embaixada, está aqui, olha, o Jorge Neri dizendo: Léo, o ministro Celso Amorim é importantíssimo para a nossa democracia. Hoje a embaixadora Maria Luara da Rocha, que está servindo em Budapeste, é a minha chefe. Então está mandando saudações lá de Budapeste, provavelmente... Minha querida amiga, uma grande embaixadora, foi minha chefe de gabinete, foi embaixadora na Unesco. Você sabe que no governo Lula nós fizemos uma revolução também em termos de posições para as mulheres no Itamaraty, né? Não sabia. Fizemos uma mudança total, e sem ver ideologia, de qualquer ideologia, não tinha nada a ver com isso. As pessoas disseram que o PT ia aparelhar o Itamaraty, não teve um DAS do Itamaraty para gente de fora, verdade, o que aconteceu no governo do PSDB. Então é uma coisa muito curiosa. E a Maria Laura, uma batalhadora, uma pessoa de origem modesta, que lutou para chegar onde chegou, uma grande embaixadora. Vamos voltar à questão do Lula. Só não posso elogiar muito, porque isso pode prejudicar. Tá certo. No Brasil de hoje está complicado. No Brasil de hoje está complicado. Está complicado. As pessoas me pedem carta de recomendação, eu falo, você tem certeza? Bom, falando nessa questão do Lula reafirmar a candidatura, não tem plano B, né? O nome do senhor foi cogitado, né? Tinham pessoas que defendiam que o senhor pudesse ser, o próprio Haddad, o Jacques Wagner da Bahia. Evidentemente, ninguém vai estar discutindo isso, nem publicamente, nem não publicamente, porque o candidato já está colocado, que é o Lula. Isso torna o senhor candidato ao governo do Rio de Janeiro, como as pessoas já estão colocando? Não, eu já estava como pré-candidato ao governo do Rio, independentemente dessas conversas que eu acho que nunca chegaram a ter nenhuma consequência, nem eu tive envolvido nelas de maneira alguma. Eu fico, obviamente, gratificado que haja gente que pense nisso. Claro. Eu até comentei, se vice do Lula, ficaria honrado. Se o Lula for efetivamente candidato, sim, ficaria honrado. Poderia, talvez, embora, digamos assim, talvez queira uma pessoa mais moça também, né? Porque aí fica muita gente. Eu já muito velho. Quando Samuel Pinheiro Guimarães era meu secretário-geral no Itamaraty, eu dizia: olha, de velho aqui basta nós dois, Samuel, vamos trabalhar mais com jovens e tal. Então, eu também acho isso. Eu também acho que tem jovens aí de grande valor que estão por aí, então não vejo. Agora, com relação ao Rio de Janeiro, eu não sei. Eu quero dizer duas coisas. Primeiro, que eu acho que no momento toda a prioridade, todo o esforço está no quadro nacional. É Lula livre, né? É a principal, Lula livre, Lula inocente, para que Lula possa ser presidente, né? Claro. Então, esse é o esforço. Como é a melhor maneira de contribuir para esse esforço? É um caso a pensar, né? Uma coisa é você ser candidato também no Rio de Janeiro, governador do estado, numa parceria, né, que praticamente fazendo parte de uma chapa. É claro que as eleições não são de chapa, mas eu digo fazendo parte de uma constelação em que você tem uma pessoa que tinha muita sensibilidade para o Rio de Janeiro, tinha e tem, que é o presidente Lula. Outra coisa é um quadro que eu não sei direito como é que vai ser. Então isso é uma coisa que tem que ser objeto de muita reflexão. Verdadeiramente, os problemas do Rio são muitos. Por outro lado, os problemas do Rio são sérios, difíceis e não serão resolvidos, obviamente não serão resolvidos só pelo governo federal, mas não serão resolvidos sem o governo federal. Agora, por outro lado, né, o que pode inspirar, assim, um maior interesse é que o Rio, tirando a eleição a presidente, vai ser a eleição mais importante no Brasil, porque ela é um Rio que tem a intervenção federal, é no Rio que teve a morte da Marielle, é o Rio que sofreu mais com a queda na área do petróleo e gás, que sofreu mais com a indústria naval, né? É o Rio que está demorando mais a recuperar os níveis de emprego, diferentemente de São Paulo, por exemplo. É o Rio onde, digamos assim, a discussão pode se tornar mais ideológica no melhor sentido da palavra, de questão de ideias e de projetos. Mas, sei lá, se tiver alguém mais jovem que eu que possa levar essa bandeira, eu estou pronto a apoiar. Perfeito. Paulo? O que o senhor comentasse? Não tenho nenhuma, pessoalmente, nenhuma ambição, gente. Eu sou uma pessoa que vou fazer 76 anos. Eu tive uma vida dedicada ao serviço público, né? Tive a honra de ser ministro das Relações Exteriores do Itamar Franco, que era um homem de bem, né? Nem teve tempo de fazer reformas mais profundas, mas é um homem de bem. Fui fora dois ministros da presidência, que eram o Dulce e o chefe da Casa Militar. Fui o único ministro que ficou os 8 anos do Lula. Ainda tive o extra de ser sido ministro da Defesa da Dilma, então que vou ambicionar.
eu vou fazer o que eu puder ajudar. Eu queria que a gente, para ajudar a gente a entender... Agora, é muito difícil você mesmo saber onde que você pode ajudar mais, então você tem que ouvir outras pessoas. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor, assim, o seguinte: o senhor viajou muito, e o senhor viu países em que as eleições são quase que uma farsa, são quase que uma fraude, porque os verdadeiros candidatos não podem participar, porque os partidos são proibidos, e uma referência dessas eleições que ocorrem periodicamente no Haiti, que realmente são eleições que não têm significado algum. O senhor acha que ele está com risco de ir imaginando essa hipótese? Deixa eu lhe dizer, o Haiti, apesar de tudo, está melhor do que nós. Exatamente. Então, ele tem um presidente eleito. Então vamos falar. Aquelas eleições que ocorriam no Haiti num certo momento. Antes você tem eleições... Não, mas você tem razão. Eu estou fazendo... Você está corrigindo, que é bom corrigir, bom. Não estou te corrigindo, não, mas isso nós entendemos. Então, assim, como eram aquelas eleições que o senhor viu no Haiti, eleições que não tinha nada, não significavam nada, eram rituais vazios, assim. As pessoas perdem o interesse, elas acham que nada vai mudar. Eu fui chefe dos observadores eleitorais durante um certo período no Haiti. Depois a coisa foi dada por um ano, eu me identifiquei, tinha outras coisas. Mas nesse período, a coisa pior é porque as pessoas não se interessavam, elas achavam que nada ia mudar, que qualquer um que fosse eleito, o que eu acho que pode ocorrer no Brasil, e já está se revelando, aliás, nas pesquisas de opinião. Se o Lula não for candidato, o nível de abstenção, de voto nulo, voto branco, aumenta enormemente. Ou seja, teremos mais um ilegítimo. Teremos mais um ilegítimo. Então, para você conduzir um país como o Brasil, complexo como o Brasil, que está nessa crise como o Brasil, na crise que o Brasil está, e ao mesmo tempo é um gigante. O Brasil não internacionalmente, isso pode provocar até ações externas, você não sabe o quê, porque o Brasil, a integridade do Brasil e, digamos, uma condução firme no Brasil é algo importante para a América Latina, para a América do Sul. Eu ouvi de ministros, na época eu era ministro das Relações Exteriores, eu ouvi de ministros, colegas meus, não estou falando Venezuela, nem Bolívia, não, porque não, mas esse era um bolivariano. Não, de ministros de países moderados, nem sequer socialista essa pessoa era, social-democrata, tinha outra definição, democrata cristão, se ela diz assim, o Brasil é o nosso porto seguro. Quer dizer, o Brasil é para resistir às pressões de fora e também não permitir que as coisas... Então, veja, e agora o que é o Brasil? Porque o Brasil é ao contrário. Essas pessoas que eu mencionei, que me ligaram, agora não vou recapitular todas, mas duas delas foram muito claras no sentido de manifestar não só a preocupação por solidariedade ao Lula, mas a preocupação porque o que está ocorrendo no Brasil pode ser o padrão para que ocorra em outros países. Enquanto, digamos, a direita ganhar na eleição, como ganhou o Macri, ganhou no Chile, aí não precisa. Aí não precisa. Mas se vier mudar a situação, olha, tem aqui a receita. O senhor acredita, então, nesse conceito Isso aconteceu no Brasil, pode acontecer em qualquer lugar. Nesse conceito de guerra híbrida, guerra não convencional, em que você promove mudanças de regime usando inimigos internos, usando meios de comunicação, usando setores do judiciário. Porque, por exemplo, quando começou a questão da Dilma, do impeachment, ela mesma já contou pra gente que foi alertada pelo Erdogan, presidente da Turquia, que estaria se tentando fazer uma espécie de golpe no Brasil. Essas guerras híbridas que as pessoas dizem são coisas, você faz uma blitz total, mas usando elementos não convencionais de uma guerra. O senhor acha que isso pode ser usado para qualificar o que aconteceu no Brasil? Essa desestabilização? Sim, sem dúvida, não tenho a menor dúvida de que isso aconteceu. Como eu já disse, há também setores internos que obviamente ajudam a isso. Ajudam a isso. É lógico, mas eu não tenho, para mim, eu não quero cair naquela história daquele procurador lá que disse que não tenho prova, mas tenho convicção, que é muito diferente. No plano político você tem direito de fazer isso, no plano jurídico você não tem. Essa que é a grande diferença. Mas no plano político eu posso dizer, sim, quer dizer, eu costumava dizer, eu citava uma frase lá do Milor Fernandes e tal, mas eu não vou repetir porque eu já falei isso várias vezes, mas eu acho que essa mesmo que não tenha sido uma conspiração no sentido que tudo foi planejado, mas houve muita orquestração paralela que conduziu e convergiu para essa situação, inclusive, digamos, a aplicação de conceitos de direito, que não sou eu que estou dizendo, não, acho que agora eu não me lembro se é o Celso Mello, Marco Aurélio Mello, não sei, num dos seus pronunciamentos, dizendo que a maneira como as coisas estavam sendo levadas em relação a habeas corpus não eram compatíveis com a nossa tradição jurídica, que é do direito romano, que é do direito da lei, não é de outras, é algo muito importante. Então isso, até essa mudança na maneira do comportamento jurídico, eu não tenho dúvida que foi orientada por fora. Chegou uma ideia muito interessante aqui pelo YouTube, da Lia,
dizendo que 1º de maio, feriado do trabalhador, deve ser o dia de resgate de Lula, que o povo brasileiro deve promover a queda da Bastilha e de ir lá resgatar Lula, esteja ele onde estiver. Aliás, a imagem da Bastilha eu já li no jornal francês também. Então, olha... Ou seja, que a gente pode, quem sabe não está se plantando a Revolução brasileira. Mas vamos só para a gente não perder. O senhor falou rapidamente sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Hoje ele deu uma declaração dizendo: estou triste com a prisão, mas a prisão é justa, né? Evidentemente, no momento em que os tucanos estão sendo blindados, sempre houve muita tentativa no PT de se costurar um diálogo com o PSDB para encontrar uma saída institucional para a crise, né? Como é que o senhor vê essa declaração do Fernando Henrique e de que maneira ele entrará para a história com esse tipo de declaração? Olha, eu lamento muito essa declaração. E eu, pessoalmente, eu nunca fui íntimo do Fernando Henrique, fui embaixador no governo dele, falava com ele com relativa frequência. Não falava demais, não, porque para respeitar o meu chefe imediato, que era o ministro das Relações Exteriores. Mas falava com uma certa frequência. Aliás, já disse isso algumas vezes, mas não talvez assim na televisão, foi a primeira pessoa para quem eu telefonei quando o Lula ganhou a eleição. Porque aquilo que eu te falei, que a democracia brasileira está consolidada, eu achei que o Fernando Henrique tinha sido um instrumento fundamental nesse processo. Permitiu a eleição, e eu tinha visto antes a liderança do Fernando Henrique, enfim, como todo mundo sabe, na campanha pela democracia no Brasil. Então, eu acho lamentável, porque, veja bem, eu acho que nós temos 2 processos que tem que ocorrer. Um, nas forças progressistas, ou de esquerda, se você quiser dizer de esquerda. Hoje em dia todo mundo tem medo de dizer que é de esquerda. Gente, a esquerda, na França é esquerda, está lá, os socialistas são de esquerda, porque sentam do lado esquerdo, desde a época. Enfim, mas então você tem que ter uma unidade das forças progressistas. Isso é muito importante, nós demos passos importantes, a atitude do Boulos e da Manuela, e até de muita gente do PDT, por exemplo, no ato do Rio, foi muito importante, e do PSB também, lá no Rio, muito importante para mostrar que nós estamos numa luta que é comum, né? Como eu disse ali naquele momento, eu repetiria: olha, eu votaria em qualquer um deles, vou votar no Lula, mas votaria em qualquer um deles, não ficaria, sabe, assim, com o coração pesado, não, votaria, prefiro votar no Lula, e vou votar no Lula, não é pessoa, pelas razões que eu já expus aqui. Mas, além disso, se a gente quer preservar a democracia no Brasil, a esquerda sozinha talvez não consiga. Então nós precisamos ter alianças um pouco mais, eu não vou usar a palavra centro, porque eu não sei o que é centro, mas com pessoas que sejam verdadeiramente democratas, ainda que não sejam de esquerda. E, obviamente, o Fernando Henrique seria uma liderança natural, né? Eu até uma vez mencionei, você sabe disso, claro, né? Naquele momento triste lá da morte da dona Marisa, que ele e o Lula podiam, digamos assim, deveriam devolver esperança ao povo brasileiro. Mas ele, quando diz isso, eu não entendo. Para mim, a linha divisória hoje em dia, eu estava comentando isso outro dia com algumas pessoas, lá mesmo no sindicato, não é saber se o sujeito é a favor de tal ou qual privatização, eu tenho minhas opiniões, mas tal ou qual privatização, ou tal ou qual... A linha divisória hoje é o seguinte: as pessoas que aceitam a prisão do Lula, não dá mais para conversar. Não dá mais para conversar, né? Eu não vejo como conversar. Conversar, porque aí você atravessou uma linha, você aceitou uma perseguição, porque é tão óbvio que houve essa perseguição, é tão evidente. Eles sabem que houve. Evidente, gente, como é que pode? São os casos todos, quer dizer, são dezenas e dezenas de juristas que comentaram. Eu não vejo nenhum jurista comentar a favor, só os que fazem parte do verdadeiro mecanismo. Os que estão no mecanismo. Exatamente. Esse é o mecanismo. Esse é o mecanismo. Eu só vou fazer não é um reparo, mas é uma observação minha. Eu acho que essa linha divisória ela foi cruzada lá atrás, que foi o golpe contra a Dilma, né? Eu acho que ali também já deixou claro quem tinha compromisso com a democracia ou não, né? Mas, enfim... É um ponto. É óbvio que isso também. Mas eu acho que, mesmo no caso da Dilma, você ainda teria a possibilidade de ver o pecador arrependido. Isso, exatamente. Ainda dá para ver. Exatamente. Agora, nesse caso, não tem mais pecador arrependido. Aqui, além do lado político, do oportunismo, que ditou, no caso da Dilma, a atitude de alguns, ou oportunismo, ou até instinto de sobrevivência, sei lá o quê, né? Agora, é uma coisa humana, moral. Claro, moral. Então, eu acho que não é o que separa. É a prisão do homem que estava lá, que defendeu a democracia a vida inteira, que melhorou o povo brasileiro, que aceitou a derrota em todas as eleições que perdeu, voltou, enfim, então... É o que está separando seres humanos de monstros morais. Eu acho que é isso, realmente está ficando muito difícil voltar a conversar com determinadas pessoas. E aí é o problema, né? Por quê? Porque isso cria uma divisão
na sociedade que talvez seja difícil de desfazer. Como é que as pessoas democratas, humanistas vão construir? Tem que manter ali a esperança. Ainda vai ter outra apreciação do habeas corpus, em algum momento essa tese vai ter que ser vista, mesmo que se não seja sobre a presidência da ministra Carmen Lúcia, será na próxima presidência, e eu acho que aí vai chegar à conclusão, porque é uma coisa absurda. Como é que você pode dizer, se não está escrito na Constituição brasileira, você não pode interpretar uma coisa dessa? Cláusula técnica, está escrito. Podia não estar escrito, você acha que é errado? Reforma a Constituição. Tudo bem, reforma a Constituição. Se quer contra a federação, reforma a Constituição. Não pode, porque é cláusula pétrea, mas é o mesmo caso. Então é uma coisa assim que, obviamente, há uma manipulação que me preocupa muito, é uma manipulação que a grande mídia faz. A coisa mais evidente para mim foi aquela aparição, a leitura da nota porque tem duas coisas. A nota foi infeliz, na minha opinião, do general Vilas Boas. Não sei com que objetivo ele fez, talvez às vezes o pessoal vai para tentar evitar, mas a leitura foi obviamente dizer, olha, isso aqui não é coisa não, isso aqui é uma ameaça. Então, você poderia até sustentar uma tese, né? Eu não estou dizendo individualmente, não estou opinando sobre nenhum dos juízes, não poderia fazer isso. Mas de fora, você olhando de fora, você poderia dizer que o Supremo agiu sob coação. E um julgamento sob coação é nulo. Até no direito americano, under duress. Eu queria muito agradecer ao nosso público, uma entrevista realmente muito importante com um grande brasileiro, Celso Amorim, já apontado como o maior chanceler de todos os tempos, né? Talvez candidato ao governo do Rio de Janeiro, talvez alguma outra missão no campo político, mas hoje tendo como prioridade essa questão do Lula. Eu só queria te colocar uma pergunta final sobre o fato do Lula ser preso político. Por que nós devemos considerar o Lula preso político? O que caracteriza um preso político? A gente estava tendo uma discussão interna nossa, quando o Ciro Gomes se manifestou, dizendo, olha, não dá para chamar de preso político, porque preso político tem que ser num regime de exceção e tal. Mas o nosso regime é um regime de exceção. Pois é, o nosso regime é um regime de exceção. É um regime ilegítimo que nasceu de um golpe. Exatamente. Mas e na véspera do pronunciamento do Supremo, um chefe militar vai e diz que a impunidade, a gente não sabe o que pode acontecer. Embora ele tenha procurado temperar lá também, falando da Constituição, e depois o ministro da Defesa, que teoricamente é o chefe dele, também procurou dizer, não, isso só é qualquer coisa que é a concórdia, respeitar as instituições. Mas a maneira como foi apresentada pelo Jornal Nacional na véspera era de intimidar. Não sei se intimidou, porque os nossos juízes, eu não quero colocar em dúvida a integridade deles, mas olhando de fora, é um regime de exceção. É um regime de exceção. O que eu colocava como argumento bom, quando você tem um político preso, onde a única finalidade da prisão... Aliás, um dos maiores estados da federação está sob intervenção. Também é uma exceção, claro. Não é a regra. Ninguém dirá que é a regra. Claro, mas se um político é preso e a finalidade da prisão é tirá-lo da eleição, trata-se de uma prisão, evidentemente política. Portanto, ele é um preso político. Mas... E é essa visão que o mundo tem, o mundo todo, as pessoas esclarecidas têm. Eu não vejo ninguém comentar, nem as pessoas conservadoras defender a prisão do Lula. Eu não vejo, por exemplo, a perplexidade de jornais tipo La Vanguardia da Espanha, que é um jornal conservador, porque é uma coisa, gente, é óbvio. Agora, tendo dito isso, dá para ter alguma esperança no processo do Lula, na ONU, nos direitos humanos da ONU? Não, mas isso tem uma força moral, não é um jus cogens, né? Não vai ter uma força mas pode positiva. Ter uma condenação ao Brasil. Pode ter, isso acontece, mas acho que inclusive a questão de tempo, isso não dificilmente terá uma influência antes da eleição. Deve ser feito, porque eu acho que até uma mostra a nossa indignação e a gente tem que mostrar todos os... tem que se valer de todos os recursos que existem, mas enfim... Não sei, acho que é pouco provável que isso tenha uma influência, pode até ser, uma coisa que está... Aliás, eu devo dizer o seguinte, uma coisa dessa importância, em que o julgamento foi 6-5, gente, será que não recomendava alguma cautela? Lógico. Exatamente. No mínimo. Mesmo que uma decisão apertada, com um voto decisivo, completamente contraditório, com uma dúvida sobre a tese. Vamos dizer que você mude a tese daqui a 15 dias, 20 dias, 2 meses. Porque você vê, o dano foi irreparável. Irreparável.
sob pressão de militares, sob pressão de meios de comunicação. Eu não diria de todos os militares, não. Ele seria cuidadoso com isso, porque eu acho que havia alguns, eu acho que muita gente cobrava atitudes mais radicais, imagino eu, do comandante, então ele faz uma declaração para segurar lá os que eram realmente golpistas, mas eu acho que foi infeliz a declaração de qualquer maneira e teve esse sentido. Uma pergunta que eu vou te fazer também, porque chegou aqui de um leitor e a declaração foi dada pelo Lula quando esteve aqui nessa cadeira, e ele falou, olha, que voltando à presidência vai defender uma parceria estratégica com Rússia e China. Se a gente presume que há uma ação imperial dos Estados Unidos em relação ao Brasil, em relação à investigação contra o Lula, o senhor acha que é estratégico para o Brasil ter essa aproximação estratégica com outras potências também? Eu não acho que a gente deve passar de uma aliança para outra aliança. Né? Eu acho que a gente tem que ter uma parceria estratégica com Rússia, com China e ter também com os Estados Unidos. Se eles quiserem. É o que o Lula falou. E mas também com a Europa, como a gente tem. Aliás, a União Europeia que propôs, não propuseram o Fernando Henrique Cardoso, não propuseram ao Lula ter uma parceria estratégica com o Brasil, quando só tinha 4 ou 5 países no mundo que tem essa parceria estratégica com a União Europeia. Os BRICS eram uma parceria. Os BRICS são uma parceria estratégica. Eu acho que o Brasil, inclusive, teria... Hoje em dia fica até difícil dizer, porque do Brasil, do jeito que está, a gente tem que fazer esse esforço de pensar no Brasil que vai ser amanhã, que não é o Brasil de hoje. Né? Então, o Brasil tem até dentro dos BRICS, eu acho, um papel diferente, porque o Brasil é um país que é mais misturado, apesar do racismo ainda existir no Brasil, mas a gente, mesmo nesse campo, embora muito lentamente, está fazendo progressos. Enfim, um país que tem essa preocupação com a pobreza. Enfim, as características que nós sabemos do Brasil, eu acho que isso é importante até para os BRICS como conjunto, né? Que é digamos assim, e talvez por isso nós tenhamos sido alvo. Nós éramos o soft power nos BRICS, fomos também o soft spot, para usar a expressão americana, porque até nós somos muito confiantes no mundo, nós não estamos fazendo mal a ninguém. Por que vão nos atacar? Você acha que tivemos essa postura um pouco? Hein? Você acha que havia essa postura meio... eu acho que... Mas ingênuo. Olha, não, é ingênuo, mas você não podia deixar de fazer as coisas que você estava fazendo. Mas talvez... que não era algo. Gente, havia espionagem, tudo ali, a gente usava... Depois que houve espionagem da Dilma, né, e do Ministério de Minas e Energia, a parte nuclear tem a ver com isso também. Não era só a Petrobras, mas também a parte nuclear, Ministério de Minas e Energia, o general condenado a não sei quanto... O almirante condenado a não sei quantos anos de prisão. Sim, o Brasil tinha que se defender, Então, o primeiro passozinho modesto que foi dado no governo Dilma foi estabelecer que os órgãos do governo só se comunicariam através de um software de comunicação brasileiro. Já abandonaram, fizeram concorrência para dizer que é mais barato. Opa, que bom. É bom, vale tudo. Olha, chegaram aqui muitos elogios, eu queria agradecer a todo mundo. E só dizer ao senhor o seguinte, isso vai ser muito necessário aí no Brasil pelos próximos anos, porque reconstruir esse estrago aí... Minha família também acha isso, que eu sou necessário lá. Sim, mas reconstruir esse estrago aí, vamos precisar de gente muito qualificada. Queria te agradecer muito. Vamos continuar nessa luta. A casa é sua, está sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado, Paulo. E daqui a pouco voltaremos com uma entrevista muito interessante também sobre a história do jornal O Globo, às 4h da tarde aqui, com o Alex e a Gisele participando. Obrigado. Obrigado a vocês. Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Padilha, quero aqui agradecer, antes de mais nada, a resistência que a população está fazendo, a mobilização, as mensagens, as cartas, as caravanas pelo Lula livre que nós estamos fazendo em todo o Brasil. Está chamando a atenção do Brasil, chamando a atenção do mundo, da mídia internacional. Só porque a gente mantém as caravanas, mantém o acampamento Lula livre em Curitiba, é muito importante a sua contribuição para o nosso site. Com esses recursos será possível, por exemplo, comprar mantimentos, material de higiene, alimentação, além de ajudar o apoio à mobilização dos nossos militantes para que possam se deslocar até Curitiba. Então, contribuam com o nosso site, a sua contribuição vai nos ajudar muito nessa resistência e no acampamento Lula livre.